Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura, que é da Carta de São Paulo aos Efésios, é muito apropriada para essa festa de São Mateus. Ele diz: eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhar de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Deixa eu destrinchar agora. Paulo estava preso. E foi essa prisão que o levou à morte. Nós que assistimos aquele filme Paulo, né, vimos a situação que ele estava na prisão e como logo depois lhe cortam a cabeça. Então, ele está nessa situação. E Paulo era muito esperto, ele sabia que isso estava por acontecer. É por isso que ele diz: eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Deus deu a cada um de nós uma vocação. As vocações não são genéricas, elas são específicas, mesmo na comunidade. Uma é chamada a uma coisa, outra é chamada a outra coisa, a fazer isso ou a fazer aquilo. E Paulo está dizendo: caminhar de acordo com a vocação que recebestes. E aí que vem: com toda humildade e mansidão. Com toda humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência no Senhor. É uma coisa super necessária numa comunidade. Paulo está dizendo para os efésios, que eram muitos. Mas quando somos poucos, estamos como que nos esbarrando uns nos outros. Isso aqui é essencial. De acordo com a vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros, a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A paz, a paz, a paz sempre. Mesmo que nos custe a paz naquele momento, mesmo que nos custe a paz naquela situação, nós precisamos buscar a paz, querer a paz.
fazer todo esforço para que a paz reine. E São Paulo continua. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Bonito. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Qual é essa esperança? É o céu. É o céu. Mas para chegar ao céu é preciso tudo isso. Continua São Paulo, há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança a qual fostes chamados. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. É outra maneira dele dizer que a nossa esperança é o céu. E precisamos fazer de tudo para alcançar o céu. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo nos deu. E foi Ele quem instituiu alguns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Paulo volta a dizer que os ofícios são vários. Na comunidade, os ofícios são vários. Um faz isso, o outro faz aquilo. Um deve dar conta disso, o outro deve dar conta daquilo. E é preciso que nós o façamos. Assim, ele, Jesus, capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo. Para edificar o corpo de Cristo. Nós todos juntos somos o corpo de Cristo. Até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Até que cheguemos ao estado do homem perfeito. Veja, até que cheguemos ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. A estatura de Cristo em sua plenitude. Então, há muito caminho para nós. Deus não nos obriga, mas nós precisamos procurar. Quem é fraco, torne-se forte. Quem não sabe, procure saber. Quem não é capaz de fazer, faça. É isso que a leitura de hoje nos diz. O Evangelho é de São Mateus? Não. A primeira leitura é da carta aos Efésios. Agora, o Evangelho é de São Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. É interessante. Como é que chama? O Lago Mar? Galileia. Então, as pescarias eram feitas no Mar da Galileia, não é? E aí que está. Os cobradores de impostos já ficavam ali. De modo que quando eles vinham com a barca, já pegavam aquilo, já pesavam aquilo, não é? Provavelmente, tudo indica, não é, que eles roubavam, eram corruptos. E Jesus viu um deles, Mateus. Ele não era melhor do que os outros. Ele fazia o que os outros faziam.
Só que Jesus olhou o interior dele. Jesus viu o chamado do Pai para ele, que era Mateus, e disse: segue-me. Simplesmente, nada mais. Ele se levantou e seguiu Jesus. Também simplesmente. Ele se levantou, largou tudo, deixou a divirama dele, né? E seguiu Jesus. Daí Mateus queria dar uma festa para Jesus, um jantar, um grande jantar. Mas quem ele ia convidar? Aqueles que eram como ele, cobradores de impostos, ladrões, corruptos, né? Aqueles que ele conhecia e com os quais ele vivia. E ele fez assim. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores sentarem-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Daí, os fariseus, vendo isso, perguntavam aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Com toda aquele rompante deles de pessoas perfeitas. Por sorte, Jesus escutou. E perguntando, Jesus respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. É lógico, quem precisa de médico é o doente. Os sãos não precisam. E aí Jesus acrescentou: aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. O que ele fez com Mateus? Com Mateus, ele usou de toda a misericórdia. De toda a misericórdia. Eu diria um excesso de misericórdia. E não sei o que Mateus tinha, mas que Jesus olhou o interior dele e o chamou por misericórdia. Quero misericórdia e não sacrifício. Eu não vim chamar justos, que eram aqueles que estavam reclamando, mas os pecadores, dos quais um deles era Mateus. Mas chamado por Jesus, a vida dele mudou, o rumo dele mudou. Ele continuou sendo Mateus, mas uma pessoa totalmente diferente. Jesus o discipulou e o levou à perfeição. Tanto assim que o primeiro evangelho é de São Mateus. Os outros apóstolos não tinham instrução, porque eram pescadores. Mas Mateus não. Mateus já era um cobrador de impostos. Ele tinha relacionamento com os romanos. Ele prestava contas para os romanos daquilo que ele arrecadava. Então era uma pessoa autolocada. E por causa disso, Jesus o chamou. O chamou e ele foi o primeiro evangelista. Nós, quando pegamos a Bíblia, a primeira leitura que nós temos é o Evangelho de São Mateus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.